Maravilha, Tiabá. Pois é, meus queridos irmãos, bom dia a todos, em nome de Jesus. E estamos aqui, né, Tiabá, mais uma vez. Aqui está Tiabá dando Bom um oi. dia. Amém. Obrigado, viu, Tiabá, mais uma vez estar aqui junto. Não, eu que agradeço, pastor. Amém. E estamos sim juntos, né? Como diz assim a palavra do Senhor, a gente há uma graça, né, de Deus em reunir a gente, em dar a nós um ministério. Esse ministério é do corpo de Cristo, que Jesus disse que agora a gente é corpo dele, né? E um corpo eterno e que celebra o que ele nos gerou lá na cruz, né? Então a gente é o corpo celebrante e ao mesmo tempo profético. É um ministério assim de muita grandeza, mas numa simplicidade, né? Numa coisa tão humilde, vamos dizer, e simples, quanto pode ser vidas alcançadas por Cristo. Porque é nessas vidas que foram alcançadas pelo Senhor que está a celebração da glória de Cristo, né? De quem Ele do que Ele fez por nós na cruz e do que Ele está fazendo e que, vamos dizer, pela maioria das pessoas cada vez mais passa longe do pensamento. Ninguém, em geral, está tentando imaginar o mundo em conexão com o Criador. A maioria das pessoas só imaginam o mundo em conexão com nada, né? E isso existe por causa de nada. Nós viemos de um nada e estamos seguindo sem nenhum significado. É um esvaziamento bem terrível da mente do ser humano. Não muda a realidade é uma só. Deus criou, Deus cuida e tudo vai caminhando para Ele. Né? O que empobrece é a mente dessa modo de pensar, né? O ser. Mas, de qualquer maneira, no meio de tudo isso, Cristo continua chamando as pessoas. E esse chamado é um chamado amoroso, ao mesmo tempo inteligente, porque vai tocar pela palavra no nosso entendimento, e a gente ouve e compreende aquele chamado, pela graça de Deus a gente compreende, há uma compreensão em amor, como um casamento, né? Quando alguém começa a se aproximar do outro para ver primeiros relacionamentos de namoro, essas coisas, a linguagem é muito profunda, ela envolve desde o espírito, do nosso psique, do nosso corpo, tudo se une ali e cria-se uma aproximação misteriosa, mas real. E aí você começa um relacionamento, e se chama de namoro, depois noivado, depois casamento, né? Aí se vai a vida inteira. E com Cristo é mais ou menos isso tudo, é tipo uma parábola do que acontece com Cristo, né? Ele chama a gente em amor, há uma aproximação misteriosa e graciosa, acontece uma união matrimonial mesmo, como ele chama o corpo dele de noiva, né? Noiva de Cristo. E aí a gente percorre o tempo, ele vai ser, vamos dizer assim, uma maneira de nós estarmos continuando a existir em Cristo dentro do tempo, que tem uma função muito incrível, porque às vezes as pessoas perguntam, puxa vida, Cristo salvou, podia a gente já ir para o céu, mas o céu é Cristo. Como o Jardim do Éden era Jardim do Éden por causa de Deus. Era Deus que fazia o Jardim do Éden ser Éden, que é prazer. A palavra Éden significa prazer. Então, o Jardim do Prazer só era prazeroso por causa de Deus. Quando o pecado entrou, não tinha mais Éden, né? Então, quando a gente está em Cristo, a gente já está no céu.
só que ainda não estamos junto com Ele, naquele lugar que Ele está, mas que já é céu para mim. Tem até um hino que diz assim, né? Já é céu para mim. E é mesmo, porque estamos em Cristo. E essa jornada em Cristo, ela tem uma dimensão, como diz a palavra, quando a gente partir daqui, as obras feitas em Cristo vão junto. De alguma maneira, o que fazemos aqui em Cristo, eles fazem parte daquela construção que Cristo falou lá em João 14. Ele diz assim: eu vou preparar-vos lugar. Esse preparar lugar, muito das coisas que acontecem lá, é também aquilo que nós fazemos aqui. Aquilo que fazemos aqui, Jesus disse assim, glorifica o Senhor. Cria um elemento de conexão, céu e terra. Aquilo que você concordar na terra, será concordado no céu. Aquilo que você pedir em meu nome será feito. Se você der um copo d'água para alguém, haverá galardão. Então são coisas conectadas, né? E quando o Apocalipse diz assim, quando a gente parte, todas as nossas obras em Cristo seguem com a gente. Eu não sei muito bem sobre isso mais. Ele não revela muita coisa mais, mas de alguma maneira, o modo da gente viver aqui, ele tem tamanha importância que o significado das obras assumem quase a personalidade nossa. As obras da gente, elas têm a marca em Cristo da nossa vida. Então, o que você está fazendo em nome de Jesus, ele vai chegar até o céu com você. É algo que marca, vamos dizer assim, dá uma marca para você no céu daquilo que você foi aqui na terra. Né? Da mesma forma que aqui na terra a gente tem uma marca do céu, nós temos no céu uma marca daquilo que fizemos na terra. Em Cristo. Muita responsabilidade. É muita, é responsabilidade. A nossa permanência aqui. Por isso que chega ao ponto de o Senhor dizer assim, toda a palavra dita pelas pessoas, elas serão cobradas. O peso das palavras. Então é muita responsabilidade. Né? Sabedoria mesmo, né? Vou lhe contar. Eu fico pensando às vezes, o país está cheio de gente que rouba, né? Nossa, é verdade. Inclusive os políticos, que eles são conhecedores da palavra, não são? Olha, são pessoas com inteligência suficiente para saber. E alguns, porque advogado tem que conhecer a Bíblia. Tem. Como esse, outros também. Sim. Então, eu fico pensando, meu Deus, como é que pode deitar tranquilo, sabendo que a nação está passando fome? Eles estão só engrupindo. Não dá para entender. Eu fico pensando nisso aí. E é um pensamento correto. Deus misericórdia para esse povo. Então, e a misericórdia aí que tu está clamando, é essa que está acontecendo. Vamos dizer, o tempo vai sendo esticado, como diz Pedro, na paciência de Deus para ver se esse povo se arrepende. E a maioria não está se arrependendo, né, Tia Mara? Continua piorando. Nenhum. Deus me livre, está impressionante. Impressionante. É muita assim, prepotência humana. Eu acho assim, uma pessoa sem cultura, né, que não pode estudar, que faça as coisas erradas, a gente dá para entender, né? É ignorância, não sabe da verdade. Por exemplo, uma coisa tão simples, isso aí, né? Eu não estou acostumada com isso. Sim, né? todos esses trâmites aí, né? Quando o Claudio Arnaud falou que precisava de arranjar outras pessoas, né? Sim, para esse. Sou eu, né?
porque Sim. está no nome do Dirceu, e então, Sim. apesar que no inventário tem, né? Sim. Nossa, mas é tanta Eu ainda burocracia. falei para ele, mas é muito fácil, é só ver como é. Uhum. É, É ler os documentos lá, né? Pois é, que eu sou esposa dele. É. Mas quando ele falou, eu pensava que era lá do prédio. Eu falei, eu já não conheço mais ninguém, eu já quase Sim. não conhecia. É. Aí depois que ele não explicou, mas que ele citou o nome de uma pessoa estranha, aí Tá, eu pronto. refleti, né? Claro. Uhum. Então a gente está por fora realmente. Assim é o pecador ignorante, que não Sim. sabe, que não. O que está acontecendo, né? Deus, que Deus é misericordioso. Então, a gente entende. Mas pessoas esclarecidas, conforme esses políticos, que a maioria tudo são advogados, o Ministério, o STF, né? Nossa, é verdade. Gente que estudou muito, juízes, né, Tia Bá? Juízes, pessoas. Eu não sei como é que não pensa no futuro. Sim, é uma situação bizarra. Pois é. A mente chegar a esse ponto de agir como se ele fosse o Deus, não tem mais ninguém, né? É a ambição, né? O poder, é a posição, é o status, é tudo. Tudo. É impressionante. Esse resultado mesmo, que você está citando aí, vários sintomas do pecado, né? A morte diante de Deus vai gerar isso, como aconteceu com Lúcifer. O Lúcifer lá no céu, ele de repente falou, puxa vida, Deus recebe toda a honra, toda a glória. Claro, é Deus, né? É superior, né? Puxa vida, ele é Deus. Eu estou aqui servindo a ele, já é um privilégio. Claro. Maravilhoso. Mas ele fala, não, mas eu também tenho que receber alguma honra, alguma glória. Não cabe a gente receber a glória. A gente é honrado só pela bênção de estar junto de Deus, de servi-lo. Essa é a grande bênção, né? A grande honra. Mas você achar que nem essas pessoas assim, que tem mérito, que tem algum mérito dele como o ser quase divino e pode fazer o que quiser e tudo bem, isso é um absurdo. É por aí, né? A gente vê uma morte ali, aí o Lúcifer se tornou Satanás na mesma hora, né? Não tem condição. Quando a pessoa perde esse norte verdadeiro, ele vai entrar por uma via de trevas mesmo, de perdição e piorar cada vez mais. Piorar assim de uma forma muito grande, porque na mesma hora tu assume um modo de existir absolutamente anti o que é bom, anti-bondade, anti-Deus, anti tudo que é certo. Você muda, você vira um oposto. E a pessoa começa a desenvolver um modo de existir degenerado mesmo, né? Em tudo. E agora nós estamos, parece, numa época em que tudo está vindo à tona, não tem mais quase como esconder. Esse pessoal escondia, não tinha internet, não tinha, né, como falar na hora as coisas assim. Então as coisas estão ficando muito evidentes. Tanto o que a pessoa é maligna, quanto a mídia, em geral, tenta esconder. Mas ela tenta esconder e não dá, porque está vazando. Está vazando por tudo que é lado, a coisa do caráter ruim das pessoas que são assim, né? Mas no meio disso, Jesus falou mesmo, vai chegar um período que o amor ia se esfriar de quase todos. E esse é um momento que a gente está vendo isso daí, né? O que prevalece é a ganância, né? Esse autoritarismo, assim, as coisas feitas fora da direção correta das coisas, mas é uma marca. Jesus disse aqui em Apocalipse também, há de chegar um tempo que quem é sujo vai se sujar mais ainda, e quem é justo vai ser justo mais ainda. Então é algo que vai marcar muito. É como uma pessoa está assinando mesmo, falar, eu sou assim e pronto, acabou. Eu faço o que eu quero e ninguém manda em mim. Então pronto, o cara vai cada vez piorar nisso.
É uma marca que não vai dar mais para esconder. Jesus diz aqui em Apocalipse, né? Está bem aqui. Continue o injusto fazendo injustiça. Olha, isso é incrível. Então a gente fala, puxa, mas a injustiça está muito grande. Não é, mas Jesus falou que ia continuar. Mas isso é para deixar bem claro, na hora que o Senhor aparecer no céu em glória, ele não tem nem como dizer que não está fazendo injustiça. Ele vai aumentar a injustiça dele. Quem é maligno vai ficar mais maligno ainda, né? E aí, quem é imundo vai se sujar mais ainda. E o justo continue na prática da justiça. Quer dizer, é claro que a justiça, a verdade, é tão natural e tão simples que nem precisa chamar atenção para aquilo. Ela é o que é. Então não tem um holofote em cima da verdade, porque não precisa. Né? Que nem a simplicidade de um caráter que é em Cristo. Ele é o que é, não está chamando atenção para si. Quem está sendo glorificado é Cristo. Então, né, a gente não vai aparecer. A pessoa de Cristo não vai aparecer. E aquele que é santo continue a santificar-se. Então, isso aqui, do justo e do santo, como diz aqui em Apocalipse, cadê? Aqui, no 19, ele fala assim, alegremo-nos. Aí é para os cristãos. Se alegre muito, exulte no teu coração, e agora comece a dar glória ao Senhor, porque já chegou a hora das bodas do Cordeiro. Então isso está marcado já, ele só está revelando para nós que é como se ele dissesse, já isso vai acontecer e você já pode se alegrar. Né? A esposa de Cristo a si mesma já completou a sua beleza, porque foi dado a ela vestir-se, que é nós, a vestir-nos de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha só, aqui que é fazer justiça cada vez mais, que é fazer a vontade de Deus. Né? Querer isso, pelo menos em nosso coração, está a vontade muito grande e querendo muito que aquilo que é de Deus seja feito. Então, esse povo, que é um pouco de gente só, mas é o sal da terra que mantém um farol aceso, como se fosse um farol, né? E é isso que é as roupas da noiva de Cristo. O fazer a vontade do Senhor, né? Então, Tiabá, esse é o caminho que a gente está seguindo, né, nós aqui, e Jesus disse isso mesmo, que Ele, né, Ele é que é a pessoa dele, a arca, né? Ele falou assim como foi nos dias de Noé, então será a minha vinda. Então Noé fez aquela arca, né? Como a gente sempre está falando, a arca não tinha leme, e a arca não tinha aquele timão e nem o leme. Noé nem sabia o que era um timão e um leme, mas quando Deus falou para ele fazer a arca, ele fez uma arca. Ele não fez para ele dirigir a arca. Deixa na mão de na Deus. mão de Deus. Então, quem nem pensava que tinha que ter um timão, um leme, nada. Ele fez e o Senhor foi conduzindo até parar no ponto certo. Então, nós estamos sendo levados por Cristo até parar diante dele no céu. Amém. Isso é maravilhoso, né? Amém. Então vamos. Assim seja, assim né? será. Que nós estejamos lá. E vamos estar. No Porque controle dele. sim, a gente continua. E por isso vamos celebrar, né, Tiabá? Vamos celebrar. Vamos todos juntos, saudamos todos os queridos que estão em todos os lugares. Guardar o que nos aguarda. Aguardar o que nos aguarda. Exato. Isso é uma bênção. Pela palavra, né? Pela palavra do Senhor, a gente fica sabendo o que nos aguarda, e a fé, a esperança e o amor leva a gente a aguardar o que nos aguarda. Ó, Tiabá, o pão. Hoje eu trouxe assim, parece que é um pouco mais fácil. Vai mal manchar, não. Manchar não. Caiu um pouquinho aqui, né? Aí pelo menos já fica mais certo. Aqui, deixa eu pôr aqui.
Bom, então, queridos, a gente vai celebrar o Senhor da maneira como o Senhor ensinou a gente e fez em Emaús, que era também dois que estavam indo, só que tinha três, que era Cristo junto, né? Mas eles nem perceberam. Eles nem perceberam. Chegou uma hora, exatamente na hora da ceia, eles perceberam, né? Mas graças a Deus que a gente percebe antes, né? Pela graça de Deus, pela graça de Deus. Então, queridos irmãos, nós estamos juntos aqui na Tiabá. Seria de nós, né? Se não fosse então, a graça dele a graça, sobre nós. Que é a presença, que é a revelação, né? Na palavra, sim. Então, Jesus falou com eles, e lá em Emaús fala que ele também pegou o pão, e quando estava orando, eles perceberam, puxa, é o Senhor que está aqui. Mas nós sabemos mesmo que o Senhor está aqui, e como ele falou assim, vocês estão sendo chamados por mim a celebrar nesse período que vai de agora até minha vinda. Como ele fala aqui, desta hora em diante até aquele dia. Então ele marcou dois momentos importantes. Ele falou daquele momento aqui, que era a hora que ele estava instituindo a ceia, né, da celebração, e ele fala, isso vai até aquele dia, né, em que aí eu estarei de novo bebendo. Então a gente está agora profetizando também aquele dia, que é o dia que nós vamos estar lá no céu, diante dele, face a face, assim, como está aqui, ali no céu, e a gente bebendo, só que aí que isso aqui é a marca de Cristo, a gente vai estar com ele, aí não vai ter mais pão nem vinho, vai ter Cristo, que é o pão e o vinho. É coisa lindíssima, né? Então essa celebração é lá apontando para a cruz e lá apontando para o céu, é uma coisa maravilhosa, né? Que foi dado a esse corpo que é chamado de noiva, celebrar isso, quer dizer, é maravilhoso, é a celebração do dia do casamento, que foi lá na cruz, e as bodas, que vai ser lá no céu. A gente está celebrando isso que Cristo é, né? E fez por nós também. Amém. Então é isso, ele aqui pode pegar o pão, Tiabá? Eu também vou pegar. Quando ele disse assim, Jesus pegou o pão também, né? E ele pegou o pão aqui, e ele falou para os discípulos que eles são o corpo dele, né? E ele deu o pão a eles, partido, que é uma palavra assim forte, que era já, é quase rasgado, é uma palavra rasgado, Jesus está, né? É um pão rasgado no sentido de como o corpo dele ia ser desfigurado, não era mais reconhecido, embora ficasse sendo pão, né? Maltratado. Então é uma celebração de algo que por um lado foi muito duro, né? E aí ao mesmo tempo é ali naquilo que está acontecendo o milagre da gente estar sendo feito junto com ele, corpo dele. Então ele disse assim, comam, vocês são agora o meu corpo. Então, como ele ensinou, vamos celebrar. Amém. Querido Senhor, ó Deus, nós te agradecemos por nos conduzir, por nos revelar o teu amor, a tua graça, o resgate, a salvação eterna que está em Cristo e nos fazer, além de salvar a gente, o Senhor nos fez corpo teu. É um mistério revelado na tua palavra, que nós somos envolvidos nessa comunhão tão preciosa contigo. Então nós aqui, junto com a Tiabá e eu e os irmãos que estão em tantos lugares, nós estamos celebrando, Senhor. Conforme a tua palavra, assim fizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, aí Jesus pegou o cálice e falou sobre o seu sangue, né? A salvação
Até estava conversando com uma irmã ontem, ela falou, pastor, eu tenho uma luta, eu não sei se tal pessoa, então ela citou alguém lá, está salvo. Eu falei, a gente tem dificuldade, claro, nós somos pessoas, a gente não sabe todas as coisas. Mas se uma pessoa foi alcançada por Cristo, seja a hora que for, como aquele homem lá na cruz, que a gente não iria saber, a gente até nem iria imaginar que ele estava salvo, não fosse o testemunho da palavra, né? Mas ela disse, eu vi essa pessoa desde criança seguir o Senhor. Eu vi essa pessoa adolescente, jovem, começo da adolescência e até a adolescência toda, serviu ao Senhor com tanto amor. Entregou a vida a Cristo, eu vi. E chegou um momento na vida dessa pessoa que ele se afastou de uma forma terrível. Aí, será que ele está salvo? Eu falei, olha, irmã, essa pergunta às vezes surge por causa do que a gente viu na outra etapa da vida dele, por causa do pecado. E aí a gente tem essa pergunta. Mas quando a pessoa entregou a vida a Cristo, quem salvou ele não foi ele que entregou a vida dele a Cristo, foi Cristo. E quando o sangue de Cristo, que desceu daquela cruz, lavou ele, foi ele, Cristo, que tornou essa pessoa filho de Deus. Então não existe poder no mundo, seja ele potestade, como diz lá em Romanos, né? Não há nada mais que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem potestade, nem nada, nenhum poder, nem a vida, nem a morte, nem nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo. O pecado que pode acontecer na vida de um cristão, como aconteceu com Davi, por exemplo, Davi disse assim, quando ele tinha pecado lá, Davi fez um monte de coisa errada, mas uma hora ou outra ele falou assim, Senhor, eu perdi a alegria da salvação, restitui a mim a alegria da salvação. Então ele tinha perdido não a salvação, mas a alegria da salvação, né? A comunhão, mas não a salvação. Ele não perdeu, porque quem dá a salvação não é eu não fui lá na cruz, não é o meu ato, é o ato de Cristo. Então qualquer ato meu não implicou nem na salvação, e nem ganhar e nem perder, porque quem me arrancou da morte foi Cristo. Então não há poder algum que consiga me tirar das mãos de Cristo. Não importa o que você fez, que deixou de fazer, você foi salvo. Porque não há demônio, não há pecado que é maior que Cristo. A salvação não depende do meu pecado, se eu sou fiel ou não. A salvação depende de Cristo, né? Ele que é fiel. Então, quando a gente celebra aqui, agora, nós estamos celebrando o poder de Deus em salvar em Cristo. Por isso que Jesus falou, o Novo Testamento está no meu sangue, e não no teu, do outro, é no meu. Então isso é tão lindo, tão precioso. E aí a derrota de Satanás foi total, esmagou a cabeça da serpente. Então não há poder em relação a Cristo, e depois que Cristo esteja em nós, que Satanás possa tirar a gente, né? Então nós estamos celebrando isso também, e como a gente falou, celebrando o encontro da gente com Cristo no céu, né? Então, como o Senhor ensinou aqui, vamos celebrar. Amém. Querido Senhor, aqui na casa da Tia Bá, nós estamos celebrando, assim como a gente leu na Tua Palavra, nós recebemos, Senhor, a promessa, recebemos o Senhor e essa riqueza e tesouros do céu que trazem a nós, Pai, a relação de vida que o Senhor nos dá em Cristo. Nós estamos aqui celebrando e também celebramos o que o Senhor nos falou aqui, Senhor, que aquele dia já está preparado pelo Senhor
para a gente ter aquele grande encontro contigo. Não vai precisar mais de pão, nem de vinho ou os frutos da videira. Nós estaremos diante daquele que é o próprio corpo e o sangue, aquele que é o nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Celebramos isso, a celebração da verdade. Essa é a maior e preciosa verdade que o teu povo segue nessa direção. Então, Pai, nós também entregamos em tuas mãos cada ato nosso aqui nessa vida que o Senhor permite a gente ainda ficar. E cada ato, agora também essas coisas que apareceram agora, que a Tiabá falou, nós entregamos em tuas mãos para que tudo aconteça conforme a tua graça, o teu poder, e tudo isso, Senhor, se transforme para a tua honra e tua glória, porque Tiabá consagra tudo a ti, Senhor. Nós também, eu e o teu povo, nós te pedimos, Pai, que nos dê sabedoria para continuar até o dia que o Senhor nos chamar para junto de ti no céu. Abençoa a nossa casa, a nossa família, o pessoal, os vizinhos. Entregamos em tuas mãos, Senhor, para que sejam conhecidos no coração dele o teu amor, a tua graça, o teu poder e Cristo. Ó Deus, te agradecemos. Temos estado juntos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, né, Tiabá? É. Ó, Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau, pessoal. A gente não vê ninguém, só eles veem. Eles veem a gente. Mas a gente sabe que eles estão lá, Tiabá. Eles estão lá. Bom, agora eu quero ver se eu entendi. Essa pessoa falou com o senhor que não tem certeza que a outra está salva, né? Certo, tá, certo. Tá. O senhor, pelo que o senhor explicou, ele está, porque ele já foi abençoado por Deus, né? Sim, digamos assim. Sim, né? foi verdade. Tá, então eu acho que eu entendi. Sim, sim. Então, o que eu quero falar para o senhor é o seguinte. Quando o pessoal de Brasília vinha aqui na temporada, eu todo domingo, disse eu tinha carro, né? Botava os sobrinhos, netos, tudo no carro e levava para a igreja. Certo. Então, teve um dos meus sobrinhos, hoje ele já casou. Ele, já a família olhava para ele, dizia que ele ia ser pastor. Certo. Algumas pessoas da família, não lembro quem era. Tá. Esse vai ser pastor, entendeu? Aí, realmente, ele ficou integrado na igreja e eu não sei o que aconteceu no dia que ele baixou as águas, que foi batizado. Aconteceu alguma coisa lá que desde esse dia... Ele ficou meio chateado. Tá. Aí se afastou da igreja e nunca mais. Olha só. Pois é. O que não revelaram para mim. Contaram superficialmente. Entendi. Foi na hora do batismo, parece a coisa. Mas eu não tenho certeza, o que eu vi, né? Certo. Aí ele cresceu, se afastou da igreja totalmente e casou. E a minha sobrinha, a mãe dele, não estava fazendo gosto nesse casamento, porque ela pegou, sem querer, ela chegou lá, botou as coisas na mesa que ainda não era casada, era namorada, noivo, será. Eu nem fui a esse casamento, engraçado, ele nem convidou também. Eu não entendi por quê. Certo. Então, ela viu que a moça estava com um livro meio espírita. Outro entendeu? tipo de literatura, né? E desde aí ela já não aceitou bem. Né? É uma das irmãs da Anaí, que o senhor não conhece. Então, eu sei que ele casou. O casamento no civil foi muito simples. Certo. Mas depois foi um casamentão lá em Ponta das Canas, como é que é o nome? Puntas Aranas, aquele... Puenta é um exterior. Entendi, certo. Né? Aqui não. Sim, outro lugar, né? Outro lugar. Claro. Parece que ela tem situação boa também. Sim, conseguiram ir lá. Aí eles casaram, pois é. E ele deve estar afastado, né? Então, o senhor acha que Deus... Então, agora uma pergunta assim, eu não sei se você viu, para ele ser batizado,
ele deve ter, antes disso, tomado uma decisão de Cristo. Tomou, eu acho que tomou, porque ele foi batizado. Foi batizado. Eu não sei se ele chegou a ser batizado. Tá, entendi. Porque o ocorrido diz que foi no batismo. No batismo. Então ele ficou meio... O fato é que antes do batismo ele teve uma decisão visível por Cristo. O pessoal viu, talvez, a família, em algum lugar. Se isso aconteceu, e eu creio também que normalmente as igrejas, elas esperam alguém ter uma decisão para depois levar para o batismo. Não é só chegando assim, eu vou querer ser batizado. Ele estava muito envolvido mesmo, né? Já desde aqui. O outro Sim. não. O outro ficava percorrendo a sala toda. Não sei se foi no seu tempo. Acho que não. Foi pouco, lembro. Acho que foi antes. Ficava curioso vendo todas as salas. Esse nunca se interessou. Certo. Mas o mais velho é de que é esse daí? Ele é, tá. Ele é engenheiro da Petrobras. Teve 3 anos lá na China, que ele foi convocado para fazer algumas coisas lá. O negócio para puxar plataforma a lá? Plataforma, Agora não, agora ele está aqui, ele está morando aqui, peraí, no Espírito Santo. Lá para cima. Volta e meia ele está, sabe? Ele esteve no Rio, certo. Agora está no Espírito Santo. Sim, sim. Então esse sempre seguiu a Cristo. Certo. Porque a família do meu pai e da minha mãe, sempre foram estava no Senhor, né? Pois é. Mas os meus irmãos, quando era criança, meus pais levavam a gente, né? Mas foram crescendo, sabe como é que é adolescente e jovem, né? Foram se afastando. Aí, como é que se diz? Depois, quando casaram, eu comecei a levar todo mundo. Começou a vir neto, né? Sobrinho. Certo. Comecei a levar. E muitos voltaram para Cristo. Sim, sim. Entendeu? Então, mas o caso desse menino, do Giovanni, eu não sei lhe dizer bem. Então, aí que eu tenho a impressão que foi alguma porcaria. Alguma coisa estranha que machucou o coração dele, né? Sei lá, pode ser, né? Pois é, eu não Mas sei. acho que tenha havido, ele, assim, na vida dele, é isso que eu estava tentando dizer para essa irmã. Se a salvação é um ato tão poderoso, tão grandioso, o ato da salvação em Cristo, a marca que fica, o nome escrito no livro da vida, na hora que a pessoa é alcançada por Cristo, e como Jesus disse para aquele homem na cruz, ele falou, daqui a pouco você vai estar comigo no céu, né? E isso aí é o que acontece com todo mundo na hora que a pessoa entrega a vida a Cristo, seja criança, seja adolescente, qualquer um. Então, o que vem depois, como diz lá em João, a gente não tem vontade de pecar, a gente não vive pecando. Mas se a gente disser 2 coisas, primeiro, se disser que não pecamos, estamos mentindo, porque a gente peca. Mas aí tem outra coisa, se pecarmos, a gente tem assim, o advogado que é Cristo, e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Né? Então, pode acontecer que, como dizem em Coríntios 5, que a pessoa pecou e ele não quer pedir perdão. Ele é de Cristo, ele é de Cristo. 1 Coríntios 5 diz assim, tinha um homem que era de Cristo, mas ele estava vivendo um pecado tão bizarro, lá em Coríntios 5 fala do pecado dele. Estava vivendo. E ele queria ficar lá com os irmãos, mesmo naquele tipo de vida bem promíscua. Aí Paulo diz assim, essa pessoa, ele não tem nada a ver com a comunhão de vocês. Então, hoje, a vida dele está na mão de Satanás. Então ele seja entregue a Satanás para destruição do seu corpo. É claro, quando a pessoa vive uma vida fora de Deus, o corpo vai sofrer, até acabar com o corpo. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, quem olhasse para ele ali, quem era de fora assim, ou mesmo cristão, olhava para ele assim, vivendo aquela vida promíscua, ia falar, um homem desse não é de Cristo, mas ele era de Cristo. Por que ele era de Cristo?
não pelo poder dele mesmo, mas porque um dia ele entregou a vida a Cristo lá atrás. E mesmo que ele estava naquele monte de pecado maluco, que até levou ele à morte, ele ainda era de Cristo. Claro que o que o diabo fez? Conseguiu anular ele nessa vida, mas na eternidade não. A minha esperança, eu oro muito por ele. Porque Se teve uma decisão, ninguém tirou ele mais da mão de Cristo. Ninguém. eu não posso dizer, porque é tal história, a família tem coisas que esconde, né? Eu fiquei sabendo só isso, que Sim. foi no dia do batismo, na hora do batismo. Provavelmente ele se entregou a Cristo mesmo, porque para chegar até o batismo, normalmente, naquele tempo ainda, era mais rígido, vamos dizer, as igrejas pensavam bem, assim, não, você vai ser batizado por causa da tua salvação. Aí as pessoas, eu lembro bem que houve um período que as igrejas tinham mais critério ainda. Hoje muita gente é batizado sem ser salvo, mas naqueles períodos lá, as igrejas tinham mais rigoroso. Não, ele seguia, era da... Para ver se tinha sido salvo mesmo, tinha profissão de fé. Não, né? Isso aí eu acho que foi realizado. Né? O que me falaram... Agora, isso aí foi lamentável, né? Claro que foi lamentável. Seja lá o que for, é claro que, como Jesus falou, o escândalo ninguém pode evitar, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Claro que foi um escândalo. Pelo que me falaram, alguma coisa que escandalizou. Escandalizou. Então, ai dessa pessoa que provocou esse escândalo. Eu não posso afirmar. Então, né? Não aí, julgando. não, a gente sabe que Jesus disse isso, porque para ele parar ali, e isso causou até, vamos dizer assim, uma certa informação, mesmo que seja meio truncada, mas o pessoal que sabe alguma coisa, sabe que foi naquele momento ali que ele parou com tudo na vida cristã e até se afastou. Então, naquele momento aconteceu algo que causou um escândalo, porque ninguém para desse jeito. Pois é. Né? Na verdade, eu acho que foi alguma coisa lá com um colega, alguma coisa... muito estranho. É muito estranho, né? Mas que foi um escândalo, porque foi. Até na família, pela maneira dele, tudo já falavam assim, esse vai ser pastor. Então, ainda mais isso. Pois é. Uma pessoa muito dedicada, né? Com muita vontade mesmo de servir. Claro que Satanás atacou, né? Satanás atacou de um jeito para cortar isso aí. Ele é danado, né? É danado, não. Como diz a palavra. Uma coisa... Nossa luta é porque contra... não foi só ele naquele dia, Sim, várias pessoas foram batizadas. Outras estavam ali, né? Outras, e tem muita gente que tem um espírito maligno de deboche, de zombaria, de aproveitar de situações. Satanás é terrível para usar. Né? E tem muita coisa que só no Senhor mesmo. E ele é o que sabe isso daí. Ele é o que sabe o que causou o dano, né? Não falaram assim, mais ou menos. Eu sei que foi no dia do batismo. É uma luta mesmo. Eu não sei. Eu sei que tem casos de escândalo muito terríveis que acontecem também em vários ambientes, né? Paulo fala muito dos escândalos, né? E tem coisas que podem causar escândalo, até comida. A Bíblia diz, né, de casos de pessoa que não pode ver você comer certas coisas, que vai ficar escandalizado. Então, e provoca. Então, a pessoa se afasta. É terrível, né, Tiabá? Mas quanto à salvação, ninguém pode tirar. Quanto à salvação dele... Não, ninguém. Porque aí ele volta, né? Aí ele, vamos supor, mais tarde, que ele deve até a mulher, às né? vezes volta e às vezes não dá tempo. Mas mesmo dando tempo ou não, como diz lá em Coríntios 5, no dia do Senhor será salvo. Então, ele pode ser que volte, pode ser que não dê tempo. A gente não sabe. A gente espera, em nome do Senhor, que ele tenha maturidade no espírito, lá dentro do espírito dele, para falar, puxa vida, aquilo que aconteceu foi terrível, mas não, aquilo não interfere no meu amor por Cristo. Aquilo foi uma coisa que aconteceu humana, mas de Cristo, eu amo Cristo. Então, o Espírito mostra isso cada dia, e isso é certeza. O Espírito Santo, cada dia, fala para ele. Esse nome aí, esqueci o nome que você falou, o nome dele. Giovanni. Giovanni.
O Senhor Jesus não tem nada a ver com esse escândalo. O Senhor Jesus te ama. E você ama Ele também. É como Jesus quando chegou para Pedro e falou assim, Pedro, tu me amas? Lembra, né? Ele falou assim, Giovanni, mas isso é coisa de Deus, né? Giovanni, tu me amas? Aí bateu a fala de Cristo, né? Aí o Giovanni vai pensar. Aí Jesus de novo, Giovanni, tu me amas? Até que ele vai falar, Senhor, tu sabes que eu te amo. Isso aí é maravilhoso, é só por Deus. Mas Deus faz isso mesmo. Pode ser que dê tempo, pode ser que não dê tempo, mas se dê tempo ou não, ele está salvo. Ele é de Cristo. A mãe deve estar olhando também por ele. Ah, sim. Não, e também. você sempre menciona, porque você está sempre no teu coração. Esse tipo de incômodo causa no cristão uma intercessão. É uma oração isso daí. Então tu fica clamando, é um clamor que não para diante de Deus, esperando que ele possa ser aquela bênção que Deus tem para ele, na mão de Deus, né? Porque tem muitos que quando voltam, voltam bem tarde, né? Agora eu vou lhe dar uma notícia que a senhora vai gostar. Opa, vamos ver, Tiaba, vamos ver. A Nair está aqui. Ah, ela está aqui? Tá, mas está lá em Curitiba. Ah, tá. Ela veio com o filho, com o netinho, com a esposa. Vieram de férias. Mas vão ficar no apartamento da Virgínia. Não vai ficar aqui em casa dela. Ah, tá. Eles vão chegar aqui, então. Mas ela conta, sempre ela conta, que o netinho dela, ela está deslumbrada com o neto, está muito feliz, né? Sim. Que o netinho mexe no celular dela e fala, Tiabá, pastor do Tiabá, pastor do Tiabá. Que legal. Então, eu queria, daí você um retrato. Ah, que bonitinho. Pastor da Tiabá. Ah, que bonitinho. Qual Acho, que é o nome dele? Samuel. Samuel, olha o Samuel. Então, Samuel, hein? Que maravilha. Aqui, quando ele vier, eu vou dar uma telefonema. Dá uma telefonema, poxa, vai ser legal de estar junto. Ele vai estranhar o senhor. Sim, né? presencial, né? Qual que é a idade dele? Até vai me... Não, eu acho que vai fazer 2 anos. 2 anos, mas é maravilhoso. Mas ele é danado. Olha aí, só. Tia Virgínia. Aí, quer ver o passarinho da Tia Virgínia? Que tem uma gaiola com passarinho. Aí, mas quando ele vê seu retrato, o pastor da Tia. Ah, que bonitinho. Engraçado, né? Samuel, legal. Aí tá sempre contando as porque ele é histórias. Bem novinho, né? E nossa, a criançada está muito familiarizada com a internet, tempo, né? Nossa! O senhor ainda é novo para mim. Sim, tempo, a gente não podia nem abrir a boca, pastor. É mesmo, né, Tia Bárbara? Eu sei, meus avós falavam essas coisas. A distância, né? Um adulto, uma senhora, um senhor, se tivesse na sala, a mãe olhava assim de rabo de olho, a gente saía de fora. Não ouvia papo de ninguém. Isso aí atrofiou muito a mente da gente. Né? Pelo menos, no mínimo, distanciou de muita coisa que poderia desenvolver, né? Assim, as crianças iam fazer outras coisas, mas realmente cortou muita comunhão que podia ter. Pois é. Né? Era muito duro. A gente não podia ouvir conversa, não podia você vê. Participar, nem falar. Nem falar. Entendeu? Hoje as criançadas estão tudo inteiradas e mexem no celular. Coisa, por exemplo, hoje em dia os avós brincam com os netos. A gente não podia nem coxar perto assim de avó e de avô. Incrível. Era mesmo. Distante. Distância total, né? Parece que era uma maneira que o pessoal imaginava. Não sei qual era a cultura direito, mas era uma coisa muito esquisita, assim. Não podia misturar. Realmente, quando ficavam na sala, era só os adultos. Aquelas coisas assim, né, que causou muito eu acho assim, estranho modo de crescer. Nem 8, nem 80. Verdade. Era 8, acabou sendo 80. 80, aí avançou além da conta. Coisa demais, né? Hoje a gente tem que trabalhar para os pais realmente ficarem mais perto dos filhos, mas tomar cuidado com essa liberalidade toda que se abriu demais para as crianças desde cedo participar de tudo. E o que eles não têm ainda
a competência para tanto, Para né? isso, eu também acho. Tá muito demais mesmo, 80, virou 80. É 80. Já há muito que eu venho falando isso. É verdade. Naquela época, realmente era por exemplo, eu conheci a mãe da minha mãe, né? E o pai do meu pai. Sim. Porque quando o pai da minha mãe morreu, eu era quase criança, né? E então eu só conhecia minha avó. Sim. Mas eu não tinha liberdade, eu não falava com ela. Era uma coisa muito distante, né? E como é que se diz? E o pai do meu pai também não falava com a gente, né? A gente não falava. Sim, nossa. Quando tinha, olhava, tomava a benção, beijava a mão. Né? Parecia uma pessoa isso. inatingível, né? Agora, um tio que eu tive, foi um irmão da minha mãe, eram 2. O resto tudo era mulher. Eram 4 irmãs que a mãe teve. Tia Ana, tia Zezé, tia Cecília, tia Guilmar. 5 com a mamãe. E 2 irmãos. O tio Júlio é que tinha, assim, a cabeça mais aberta. Tá. E que conversava assim comigo. Ficava mais próximo. Mais próximo, conversava. Era muito me deu raro, conselho, né? Olha né? só. Então isso aí ficou marcado. Você vê que coisa? Ficou marcado, né? Ficou marcado. Como uma aproximação mas o resto, boa. Tudo é. Pois. Bom, meus irmãos, agora eu vou desligar. Deus abençoe aí vocês. Foi uma bênção, Tia Bá. Vamos dar um tchau pra turma. Tchau, fiquem com Deus. Amém. Até a próxima, Até né? a próxima, em nome do Senhor. Queria ânimo aí para voltar aí na igreja. Não, Tô sentindo falta. Precisa ir lá agora. E olhando para ti, Tia Bá, parece que você está mais rejuvenescida. Eu imagino que tu tá melhor, assim, tu conseguiu estar num estado bom. Muito bom. Mas você vai lá, nós vamos vir te buscar. Uma hora ou outra. Se Deus quiser. Amém. Não, assim, deixa eu passar esse inverno aqui também. Vai começar, Aí eu vou ver se, né? Eu não digo que vou todo domingo. Não, mas uma vez por mês, sei lá, né? Eu tenho saudade. Não, nós vamos vir juntos. Graças a Deus eu tô melhor, tô me recuperando. Foi muita coisa, né, pastor? Muita coisa. Muita coisa. Primeiro foi a doença dele. Eu nem sei como é que eu resisti. Tia Bá, é verdade. Sabe, né? Sim, sim. Sabendo que ele vai morrer e tem que nossa. ficar firme. Quantas vezes eu chorei no seu ombro? Né? Sim, sim, lembro. Para ele não ver. Então, fingir que não está acontecendo nada. Foi muita coisa. Depois, não, isso é tão pesado que é como você falou, só Deus, porque só Deus. É difícil mesmo, Tia Bá. Aí, logo depois, em seguida, acho que nem chegou 1 ano, né? Ou chegou. A minha cunhada morre aqui na minha casa com minha Que barbaridade aquilo, né? Que coisa. E boa, conversando assim. Olha só. Não, choque bizarro, muito forte. Eu nem sei como é que eu tive força para tudo isso. Aqueles mistérios de Deus, que a gente fala, Senhor, Tu me sustentaste até aqui. Mas é isso, vamos seguindo. Aí o ano seguinte foi o marido dela. Nossa, muita batalha. Vem a saudade, vem tudo, é muito complicado. Mas graças a Deus eu estou me sentindo melhor também. E estou mais forte. Vai conseguindo caminhar. Sabendo que o Senhor que está cuidando. Idade, né? Nossa, Tia Bá, quantos anos? 92, né? 92 esse ano. Não teve nada, porque... Essa época agora... Não, você vê, você ainda está passando até pela maior pandemia mundial. Que barbaridade. E graças a Deus eu não peguei, né? Não, Deus está abençoando mesmo. Eu falei que eu perdi uma cunhada do lado de seu, né? Tá. A irmã dele morreu. Sim. Ela ia fazer 86 anos no dia 14 de fevereiro. Ela morreu menos de uma semana antes. No Covid. De Covid. Não, é uma situação difícil também. A minha sobrinha falou que ela começou assim. Sentava na poltrona, dormia. Sentava na outra, dormia. Aqueles ficaram, não tinha febre, não estava sentindo nada. Aí disse que achou que era um estresse, um cansaço, uma coisa. Da idade, alguma coisa assim. Da idade, né?
e tem filhos, tem um filho com problema, que teve um período que usou maconha. É aquela luta, né? E então, os filhos achavam que são normais, né? Acharam que era cansaço, era estresse e tal. Aí tá. Aí depois apareceu, acho que a febre, então eu sei que foi internado ela. Aí disse que a notícia de lá, do hospital, que ninguém pode visitar, né? Sim, ficam isolados mesmo. Então, então disse que era, como é que se diz? Que ela estava bem, que o pulmão estava bem. Nossa. Aí depois veio a notícia de que ela morreu. Olha assim. isso, mas então... Foi surpresa, inclusive. É muito rápido esse negócio do Covid, se não tiver esses cuidados... Ela partiu. Então, muita coisa mesmo, Tia Bá, muita luta. Mas que eu saiba, da família foi só ela. Sim. E da minha família não teve ninguém, mas muitos pegaram, né? Certo, Da família. Muitos pegaram, porque é que nem o resfriado, né? Em termos assim de contágio, é igual o resfriado. Muita gente vai pegando. A Lucília pegou, o filho pegou, a nora pegou, quem mais pegou? Teve mais gente. A Valéria e o Claudionô pegaram. Mas o Claudionô saía todo dia, né, para trabalho também. Aí, por mais cuidado que ela tivesse, pega, né? É um vírus, né? Como eles moram na cobertura, então ele já tirava a roupa lá, antes de entrar dentro da casa, e corria para o banheiro, mas mesmo assim pegou. A Valéria não saía de casa, mas ele acabou pegando, né? Acabou pegando e passou para ela. É uma batalha. Mas graças a Deus, a gente vai lutando. No Rio também, a notícia é sempre boa, perguntei, acompanhei, até minha cunhada me telefonou. Anteontem, acho que foi anteontem, porque por causa daquele temporal que o senhor falou, ela vê lá, ela fica preocupada, ela me ligou logo. Não, tá tudo bem aqui. Foi bem grave. Ela ligou logo para mim. Sim. Então é isso, Tia Bá. Vamos nós. Deus abençoe minha irmã. Agora nós desligamos mesmo. Muito obrigada. Valeu. Não, tudo bem, Tia Bá. Dizer que tudo certo. Tchau, turma.